Muito boa tarde. Está no ar o programa Praça do Município, programa semanal da DNFM, com deputados eleitos na Assembleia Municipal de Évora. O painel de comentadores da Praça do Município é constituído por Ananias Quintano, do PS, Nuno Alas, do PSD, Diogo Vasconcelos, do CDS-PP, Bruno Martins, do Bloco de Esquerda e João Simas, da CDU. Boa tarde, obrigado pela vossa participação. Estamos a gravar à distância, o programa tem sido assim nos últimos meses. A gravação à distância para evitarmos riscos associados à Covid-19. Ora, vamos já para as notas de abertura, fazemos uma primeira ronda e começamos pelo Ananias Quintano, do PS. Boa tarde, Ananias. Boa tarde ao Sérgio, boa tarde a todos os elementos do painel e ao auditório da DNFM. Apenas 3 notas. Primeiro, dizer que as vacinas, de facto, começaram por ser faladas por uma boa razão, foi o início do plano de vacinação, continuam neste momento a dar que falar, mas pelas piores razões, na minha opinião. Isto pela falta de responsabilidade de alguns responsáveis na aplicação do plano. Que saibamos, pelo menos, o que vem em público não serão muitos, mas a verdade é que são os suficientes para pôr em causa e desacreditar uma parte do plano. No entanto, é preciso ressalvar também que, provavelmente, muitas destas situações que os órgãos de comunicação social têm levantado até poderão ser legais, isso se verá mais à frente. Achei coerente a posição de Francisco Ramos, que depois de condenar, aliás, todos estes desvios e ser duro até em algumas críticas a tudo isto, chega à casa e em casa vê que exatamente lhes estão a fazer o mesmo, ou seja, que as pessoas da sua confiança que estão a fazer o mesmo. Até porque parece que o senhor, segundo se sabe, é uma pessoa de caráter e honesta. Ainda por cima, considerando que, como diz agora o Sr. Vice-Almirante, que está no seu lugar, que as coisas estão a correr dentro do que é planeado e se o plano irá ser acelerado e se o único problema que pode haver neste momento é a falta de vacinas a chegarem ao país. Outra segunda nota é continuarmos, e eu acho que me vou desacreditar das redes sociais, a enorme desinformação propositada que aparece nas redes sociais, desde criar conflitos entre instituições, entre pessoas, quer dizer, eu acho a falta de qualidade daquilo que a gente vê às vezes, sobretudo nas televisões, e a desinformação que vê, isso chega para já haver problemas entre pessoas e instituições, quanto mais agora a ver cada um mandar as suas bocas, dizer o que sabe, e até mentir nas redes sociais propositadamente. Finalmente, tenho lido e tenho ouvido agora algumas, na minha opinião, disparatadas críticas sobre a ajuda dos alemães. Porque há uma vergonha pedir ajuda ao estrangeiro, porque isto segundo a ordem dos médicos, que também não é de estranhar, e porque os alemães foram para um hospital privado. Ora, isto, na minha opinião, é de facto pôr arena nas engrenagens, porque toda a gente sabe que o Hospital da Luz é apenas o quartel-general desses elementos e do seu material. Também toda a gente sabe que o Hospital da Luz é, há muito tempo, o hospital que tem protocolos assinados com o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu acho que há aqui uma tentativa que eu não percebo e, na minha opinião, não é vergonha nenhuma pedir ajuda quando a gente precisa de ajuda e este seria esse o caso. Hoje, pelo menos, e pelos dias que estamos agora a ver, as coisas parecem que estão a melhorar, mas ainda muito longe de estar como nós queremos. Já agora, deixem-me também referir o excelente trabalho que neste momento está a ser feito com a rede de hospitais dentro do país. Era só por agora. Muito bem. Segue-se a nota de abertura do Nuno Vasconcelos, aliás, do Nuno Alas, do PSD. Olá. Nuno, boa tarde. Olá, boa tarde, as pessoas que nos ouvem, aos colegas. A primeira nota tem a ver com a sentença aplicada a Alex Navalny, o líder da oposição russa, que foi condenado a cerca de 3 anos de prisão, pasme-se por ter ido para a Alemanha e ter desertado para a Alemanha para se curar do envenenamento do qual foi vítima. Se há dúvidas quanto àquilo que é o regime russo, esta é a prova mais que provada que é uma ditadura económica baseada no gás, no petróleo, e que qualquer tentativa de aproximação a um país com este espírito e com estes princípios é colaborar com ditadores. Pasme-se ser condenado por desertar
para se curar do envenenamento. Volto a repetir isso. A segunda nota, que tem a ver com uma... Eu nunca me ouviram aqui dizer isto, nem nas redes sociais, eu também coloco pouca coisa nas redes sociais, a palavra vergonha, porque eu acho que a palavra vergonha ultimamente é utilizada, como o João, como o Ananias dizia, por populismo. Eu acho que isso já chega da palavra vergonha, já chega de dizer basta, porque temos de tentar perceber as coisas com razão. Temos todo o direito a indignar-nos, não temos que andar nas redes sociais a inflamar aquilo que se passa. Não é uma vergonha, ou será uma vergonha, mas é muito estranho aquilo que se passou com o responsável da Task Force, do plano de vacinação, o Dr. Francisco Ramos, depois de dar conta que na sua casa, onde ele é presidente do Conselho de Administração do Hospital da Cruz Vermelha, terem acontecido falcatruas à definição de regras de quem é que tinha direito a tomar vacinas ou não, se demitisse da Task Force. Portanto, como diz o presidente do meu partido, Dr. Rui Gil, mais valia que ele se tivesse demitido do Hospital da Cruz Vermelha, porque os problemas que existiram não foi na Task Force, foi no local onde ele é presidente do Conselho de Administração. Agora, isso depois os motivos, ele já devia estar tão farto desta Task Force, que para ele foi mais simples demitir-se daqui. E porque Francisco Ramos, se é verdade, eu não conheço as competências para ser bom administrador, ou bom gestor hospitalar, ou bom planeador de trabalho, que era aquilo que se pretendia nesta Task Force, mas de uma coisa eu sei, meteu-se por caminhos pelos quais não se devia ter metido. Meteu-se por caminhos de fazer críticas e de fazer comparações entre os indignados de redes sociais que se indignavam com as situações de tomas de vacinas indevidas, comparando essas mesmas pessoas com as pessoas que votaram em André Ventura, depois que fique bem claro que só cerca de 10% dos votantes votaram em André Ventura, e tenho a certeza absoluta que entre esses 90% restantes há muito mais pessoas indignadas com o facto de aquilo que se está a passar em torno das vacinas. Portanto, querer comparar uma coisa com a outra é simplesmente patético e absurdo. Portanto, acho que Francisco Ramos meteu-se em alguns caminhos pelos quais não se devia meter. Apoiar a Marisa Matias é um ato de cidadania nele, tem todo o direito de fazer, não é isso que está em causa. Eu poderia apoiar quem ele quisesse nas presidenciais. Meter-se a fazer interpretações entre as pessoas que nas redes sociais se indignam contra aquilo que está acontecendo na toma das vacinas e comparar essas mesmas pessoas ao perfil dos eleitores de André Ventura é meter-se por um caminho que não interessa. Eu acredito, não conhecendo nem um nem outro, mas acredito que vindo um responsável militar que olham para estas questões com muito mais rigor e com muito mais seriedade, que entremos naquilo que era o caminho que ia ter sido inicial, que é levar isto com pouco espalhafato, com rigor, com logística, e como dizia hoje já a Graça Freitas, dizer que não tem aparecido nos meios de comunicação social, ela pede para trabalhar e para aparecer menos nesta coisa das televisões e nas redes sociais. E espero bem que este militar que aqui venha para coordenar a Task Force da vacinação se dê menos às entrevistas e se dê mais à logística e ao trabalho de preparar um plano de vacinação justo e de acordo com aquilo que está definido. É apenas isto, as minhas notas de abertura. Muito bem, vamos para a nota de abertura do Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. Boa tarde, Diogo. Olá, boa tarde a todos, aos colegas de painel, aos ouvintes lá em casa. Tenho aqui 3 ou 4 notas de abertura. A primeira é para dar conta da baixa dos números da pandemia em Évora. Depois de um pico de 1.700 casos ativos, estamos neste momento com 100, 150, 1.150 casos. Portanto, baixámos substancialmente e espero que isto se mantenha neste caminho. Um apelo à população para continuar fazer um esforço de ficar em casa. Eu sei que é chato, agora com este tempo até não está mal, podia ser pior, podia estar sol, agora como dão 2 semanas de chuva daqui para a frente, até podia ser pior, mas de qualquer maneira queria apelar a toda a gente para fazer mais um esforço. Eu sei que isto é terrível para a economia, sei que é terrível para tudo, mas o que é certo é que está a morrer muita gente no Alentejo, muita gente. Nós temos uma taxa de mortalidade muito grande, há muita gente de idade no Alentejo e uma população envelhecida, portanto temos uma taxa de mortalidade bastante grande e vamos tentar, já agora que já está a vacina, vamos fazer o último esforço para ver se conseguimos que não morra muito mais gente. Dar conta de mais um caso com vacinas na nossa região, agora foi na ACES do Alentejo Central, parece que houve 60 doses dadas indevidamente. Espero que alguém investigue rapidamente isto e que a ser verdade e a haver culpados, os culpados sejam punidos. Eu achava muito importante que as pessoas que
que estão a fazer estas coisas de aldrabar, que não tem outra coisa, é aldrabar as vacinas que sejam punidas e não digo mandar ninguém para a prisão, mas pelo menos alguma coisa dentro do quadro legal que está previsto era bom para as pessoas verem que na realidade que nós estamos preocupados, porque este plano de vacinas está a correr pessimamente. Nós começámos a tarde e a más horas, quer dizer, isto foi tudo feito em cima do joelho, e estas situações todas derivam do facto de não se ter elaborado as listas das pessoas com tempo. Portanto, agora neste momento, como não houve tempo para as listas das pessoas, as instituições mandam uma lista e o plano de vacinas manda as vacinas e ninguém confere na realidade quem é que está nessa lista. E depois temos estas situações de toda a gente a vacinar-se, as pessoas sem moral. Eu acho que é uma falta de moral muito grande uma pessoa passar à frente num plano de vacinação destes. Todos queremos ser vacinados, temos que esperar a nossa vez. Em Moura, por exemplo, soube agora que sobraram vacinas no centro de saúde e o responsável telefonou para os bombeiros e disse: olha, tenho aqui 28 doses, venham cá. E foram 28 bombeiros vacinados. Pronto, isto é o que é lógico de se fazer, é o que devia ser feito em todo lado, era o que o senhor Leonemo do Porto devia ter feito, era isto, quer dizer, pronto, não custa nada, mas pronto, mas parece que as pessoas não têm esta sensibilidade. Quanto à admissão do coordenador, eu acho que toda aquela entrevista foi extremamente má, quer dizer, ele a partir dali não podia ter, já não tinha qualquer espécie de condições para estar no cargo, não tem nada para fazer considerações políticas e acusar 500 mil pessoas de serem intolerantes, ou eu nem sei bem o que é que ele acusou. Eu acho que não lhe cabe a ele e ficou-lhe mal, e a partir daí o senhor que ficou, obviamente sem condições para estar à frente de nada, como ninguém se demite neste governo, ninguém é demitido, ele acabou por se demitir, arranjou uma desculpa e foi-se embora, acho que fez ele bem. E pronto, as minhas notas de abertura são estas. E saudar aqui nota da boa notícia que foi o governo ter aceito a ajuda alemã, porque eu acho que neste momento todos são precisos e tudo o que vier é para somar. Os profissionais de saúde estão completamente dados, sejam alemães, sejam chineses, sejam russos, sejam brasileiros, há quem vier para ajudar é vindo. Bem, houve aqui algumas falhas, uma parte ou outra, e acho que o essencial do Diogo, o essencial do Diogo percebeu-se, mas exatamente, e quando é assim, enfim, não há nada a fazer. Ora, vamos para a nota de abertura. Vamos para a nota de abertura do Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos colegas de painel. Boa tarde a quem nos ouve através da Diana FM. Algumas notas de abertura, começando por aquelas que fogem um pouco àquilo que já foi comentado. Uma primeira nota positiva para o processo que está a caminhar e que teve a sua aprovação na passada semana sobre o projeto de lei em torno da morte assistida. Saudar todos aqueles que mostraram tolerância, que mostraram compreensão, que mostraram empatia por algumas pessoas, que não são muitas, eu sei, e ainda bem que não são muitas, mas para algumas pessoas em Portugal que, estando numa fase limite da sua vida, com uma doença incurável e perante um sofrimento atroz, poderem decidir terminar com a sua vida, que já não é propriamente vida, como sabemos. E, portanto, saudar todos os deputados e deputadas, desde o Bloco de Esquerda até alguns do PSD, que tiveram essa humanidade de aprovar este projeto de lei. Uma segunda nota negativa para o prémio que foi dado a Cristina Gatões, ex-responsável pelo CEF. Portanto, teve o prémio de agora voltar, como nomeada como assessora da direção e para
com funções de reestruturar os vistos de volta. Eu acho incrível que isso possa acontecer. Aliás, Eduardo Cabrita tem-se demonstrado incompetente a toda a linha, incluindo na promessa que fez de reestruturar o CEF já há vários meses e nem aí avança. Eu acho que, não sendo fã de pedidos de demissão de ministros, obviamente considero que Eduardo Cabrita já não tem condições nenhumas para estar neste governo e só fragiliza todo o governo a sua presença e, portanto, não compreendo como é que António Costa ainda consegue ter este ministro no seu governo. Uma terceira nota de solidariedade para todos os pais e mães que se veem obrigados a estar em casa com os seus filhos menores nesta fase e que se vão ver obrigados a ficar em casa, alguns deles agora com o ensino à distância, e lamentar de facto que não vejam a sua remuneração a 100%. Acho uma profunda injustiça que estes pais e mães sejam penalizados por terem que ficar em casa com os seus filhos porque não têm qualquer outra opção. E não se compreende porque é que tem um corte tão drástico nas suas remunerações, porque continuam a ter que pagar casa, continuam a ter que pagar contas, aliás pagam contas ainda mais elevadas porque gastam mais eletricidade, mais água, etc. E portanto não se compreende este corte e portanto acho que faria todo o sentido que fossem pagos a 100%. Uma última nota para o processo de vacinação, eu não me vou alongar muito, mas acho que tem que haver algum cuidado com a nossa democracia para depois não ficarmos todos muito espantados com os resultados das eleições. Se não cuidarmos da democracia e continuamos a acontecer este tipo de situações, como vemos na questão das vacinas, é natural que a extrema-direita continue a crescer, porque as pessoas enchem-se de raiva, enchem-se de ódio e começam a rever-se nos discursos de raiva e de ódio. E, portanto, lamentar tudo isto que aconteceu, lamentar que o plano não tivesse previsto algo que era lógico, não é? Que era a questão das sobras das vacinas. E havendo sobras das vacinas, as vacinas depois descongeladas, têm um período muito curto para poderem ser aplicadas, portanto tinha que haver um plano para quando houvesse sobras nos locais onde estivessem a ser administradas, acontecer. Parece que agora já existem instruções nesse sentido, mas infelizmente teve que haver muitos desvios para que pudesse haver instruções claras sobre o que fazer em relação às sobras das vacinas. Fico feliz que pelo menos já existam instruções e que espero que o processo agora continue a decorrer com a normalidade e que se acelere este processo, que é fundamental para podermos vencer a pandemia. E vamos para a última nota de abertura, que é do João Simas, da CDU. Boa tarde, João. Ora, boa tarde a todos os ouvintes e aos companheiros de painel. Eu trazia aqui essencialmente 3 notas, não sobre escândalos atuais, mas começo por um acontecimento que devíamos recordar, porque tem a ver com a história de Portugal e com a história de Angola. Começou a luta armada em 1961, no dia 4 de fevereiro, com assalto a prisões de Luanda. Houve um massacre, depois seguiu-se aquela investida da UPA no norte de Angola, onde houve massacres também até de brancos, e depois seguiu-se o exército português a entrar em força, e 1961 também foi o ano em que se perdeu uma colónia simbólica que foi São João Batista da Judá, da Daomé, mas sobretudo o Estado da Índia, a colónia cuja capital era Goa, que portanto foi integrada na União Indiana. Foi também o ano do assalto ao Paquete de Santa Maria, que foi o primeiro ato, o grande ato de pirataria política, digamos assim, que abalou o regime e que fez com que o regime aparecesse aí em todas as parangonas dos jornais, da imprensa da época, e também houve uma tentativa de golpe de um general que era do regime, mas que depois se fartou, que foi o general Botelho Muniz. Portanto, a história de Portugal mudou completamente a partir de 1961. Foi o ano terrível do Estado Novo. Agora, queria referir um aspecto em relação ao interior do país. Por vezes nós temos aqui coisas muito perto e nem damos por elas. E a questão que eu queria referir é a televisão digital. Foi feito há uns anos um contrato com uma empresa e essa empresa assegurou não o país inteiro, mas 90% do país. E temos aí muitas terras onde as pessoas não têm acesso à TDT. Eu dou exemplos de terras onde não há acesso. Olha, por exemplo, no distrito de Porto Alegre, estive a consultar até o mapa da Anacom, terras como Cano, que é Conceito de Suzelo,
Hervedal, por exemplo, Conselho de Avis, mas aqui mais perto, por exemplo, nas Alcáçovas, no Conselho de Montemor, em Santiago de Escoral, aqui no Conselho de Évora, São Sebastião da Giesteira, Boa Fé, etc. Isto deu aso a que as pessoas tentassem outras alternativas, começaram a comprar antenas caríssimas com amplificadores, etc. Depois houve também alguns oportunistas nisto tudo e, sobretudo, o oportunismo de algumas empresas de telecomunicações que quiseram que as pessoas pagassem assinaturas com internet e televisão, para substituir uma coisa que tinham antes gratuitamente, que era a televisão, os canais abertos. Em alternativa, há um sistema que é a televisão por satélite, mas é um sistema que ainda é caro, só se paga uma vez, que é montar uma parabólica e depois um acesso por box, é a única alternativa para algumas pessoas. No entanto, se a pessoa deixar de ligar a box durante 5 dias, o sinal acaba e tem que se andar a telefonar para lá para reanimar outra vez o sinal. Isto pensando que nós estamos com uma população envelhecida no interior, que há muita gente isolada, principalmente idosos, isolados com poucos rendimentos e com poucas capacidades de aceder a certas tecnologias, é terrível para o país e muita gente fica furioso com isto, embora não se note em zonas urbanas. A outra nota que eu queria dar é em relação ao rendimento social de inserção. Estive a ver alguns dados da Visão, creio que foi há uns 15 dias, e empola-se muito as situações. Por exemplo, apenas 1,6% do rendimento dos gastos da Segurança Social são com o rendimento social de inserção. 1,6%. Desse total, isto é em 2018, apenas 3,9% são ciganos. Portanto, empola-se também muito isso, de ter servido de pretexto à propaganda de extrema-direita. São, no total, 135.428 famílias, apenas 5.000 e pouco são ciganos. Mas as zonas que têm mais pessoas com rendimento social de inserção são, por exemplo, o Distrito do Porto ou a Ponta Delgada, onde a percentagem é maior. O rendimento que as famílias tiram é, por família, em média, 264 euros. Por pessoa, 120 euros,13. Digam-me como é que se consegue fazer uma vida de luxo com 120 euros per capita. Portanto, temos que desmontar estas demagogias todas que andam por aí. Só para terminar, queria referir que esta questão da pandemia, estamos com números ligeiramente melhores, mas é preciso continuar a seguir o plano e, portanto, as prescrições da Direção-Geral de Saúde, quer haja falhas, quer não. E o Plano Nacional de Vacinação tem que ser aplicado estritamente. Não se admitem falhas e, portanto, quem se vacina sem estar nessas condições estará sujeito a procedimentos criminais. Não é só a questão moral, que é a principal, mas é também um crime contra a população em geral, contra os cidadãos. Muito bem. Proponho para discussão o tema do encerramento da Estrada Nacional 254 entre Vila Viçosa e Bencatel. A estrada foi fechada num troço de alguns metros, perto da freguesia de Bencatel, a meio de janeiro, mais ou menos a meio de janeiro, porque na sequência do desabamento da estrada para o interior de Duas Pedreiras em Borba, da estrada entre Borba e Vila Viçosa, foram feitas inspeções noutras pedreiras e detectou-se este problema junto a Bencatel. Ora, a IP decidiu fechar a estrada porque há risco de derrocada e para não correr riscos decidiu fechar a estrada. Neste momento a população tem-se manifestado. No dia das eleições presidenciais houve uma manifestação da população em frente à Assembleia de Voto. As pessoas estão descontentes. Já foi encontrada uma alternativa que será provisória. O próprio proprietário da pedreira fez uma estrada paralela à Estrada Nacional 254. As alternativas que as pessoas têm alegam que têm que percorrer muitos quilómetros, 20, 30, 40 quilómetros, e o que vos perguntava era se, começo pelo Ananias Quintano, o que lhe perguntava era se a estrada foi, na sua opinião, não vale a pena correr riscos, porque podia acontecer o mesmo que aconteceu em Borba.
A IP fez bem fechar a estrada. Eu, Aqui há alguma coisa que a Câmara de Vila Viçosa pudesse no fazer? fundo, acho que a IP fez bem fechar a estrada. Penso que grande parte, uma parte razoável das estradas do nosso distrito onde se explora o mármore, e falo daquela região de Borba, Vila Viçosa, Estremoz, há algumas estradas, não só aquelas que são perigosas. O que aconteceu em Borba pode acontecer, na minha opinião, noutro local qualquer. Embora soubemos, a seguir a esse trágico acidente, esse trágico acontecimento, soubemos que a fiscalização era praticamente inexistente, ou mesmo, era mesmo inexistente, e só a partir daí, como se diz, casa roubada, trancas à porta, é que se começou a fazer estas inspeções periódicas, mas o que é verdade é que não foram feitas todas, certamente, em todas as pedreiras, e há muito local ainda naquela zona que estão em perigo. Portanto, acho que, de facto, viajar, andar naquelas estradas é um perigo. Em relação, e por isso acho que é compreensível e era mesmo obrigatório, na minha opinião, que a IP fechasse a estrada. É evidente que isto causa transtornos. Li em algum lado que tem que fazer 50, 60 km, não é verdade. Portanto, o pessoal de Bencatel tem duas alternativas. A primeira, ou a segunda, como queiram, é Bencatel-Landroal, na chegada ao Landroal e Landroal-Vila Viçosa. E depois tem a outra que é, indo para o lado da Glória, do Barro Branco, nós chegamos a entrar em Borba e Borba-Vila Viçosa, pela nova estrada. Portanto, isto as pessoas fazem diariamente, nesta altura, 6, 7 km, e passarão a fazer cerca de entre 17 a 18 km. Não é muito mais, na minha opinião, é claro que é aborrecido para quem faz aquilo todos os dias, e há muita gente certamente, mas a verdade é que antes de que aconteça mais alguma, eu acho que fizeram muito bem em fechar a estrada, ver a questão da segurança e depois, quando houver condições para isso, então ela que se abra com toda a segurança possível. Não deviam ter encontrado uma alternativa Mas antes de mais fechar a curta, estrada, porque pessoas que faziam 2 ou 3 quilómetros, porque fazem quem agora conhece 17, a zona, agora tem de fazer mais, não é? 17. Que, pronto, é verdade que lá causa transtorno, é evidente. Agora, eu também não estou a ver muito bem naquele sítio, conheço bem o local, naquela zona toda, ali entre Bencatel e Vila Viçosa, como é que é possível fazer uma estrada alternativa? Ou qual é um caminho alternativo? É muito complicado. Aquilo tem buracos desde que se sai de Bencatel até que se chega à Vila Viçosa. Não é fácil para aí assim. Portanto, há estes dois caminhos. Eu penso que o caminho mais seguro será Bencatel, não chega ao Landroal Vila Viçosa, porque também, do outro lado, aquilo que eu disse depois, de Bencatel, Barro Branco, Borba e Vila Viçosa, também é perigoso. Também aí junto do Barro Branco, que chama aquilo, antes de Rio de Moinhos, também há pedreiras que já estão exploradas muito próximo daquela estrada, que é uma estrada municipal. Ora, faço a mesma pergunta ao Nuno Alas. Foi bem fechada a estrada? 254 entre Borba e entre Bencatel e Vila Viçosa, Nuno? Não sei se foi bem fechada, se não, se os técnicos entenderam que não havia condições de segurança para se circular ali, foi bem fechada. Portanto, eu acredito que aí houve uma intervenção, um parecer técnico e pronto, e em função disso foi decidido encerrar uma estrada. Eu percebo que isto não seja fácil, porque pronto, as pessoas têm que começar a fazer mais quilómetros, acaba por haver alguma perda de ligação à sede com sede, e isto, pronto, levanta constrangimentos a uma série de pessoas. Eu acho que aqui os organismos, quer as câmaras, quer as juntas de freguesia, etc., deverão colocar os seus meios ao dispor das populações para tentar compensar ou mitigar um bocadinho estes encargos a mais que as pessoas vão ter, ou estas situações de maior deslocação, até que se encontre uma solução alternativa. Quer dizer, o Estado tem ao seu dispor mecanismos de utilização de terrenos para utilidade pública e com fins públicos, e deverá fazer essa avaliação, eu até diria, em primeira instância, com os proprietários dos terrenos onde estão a ser exploradas as pedreiras, porque é assim, se neste momento não existem condições de segurança para circular na Nacional 255, 254, aliás, 255 é outra, entre Bencatel e Vila Viçosa, foi porque na sequência da exploração das pedreiras houve escavações a mais ou outra coisa qualquer que valha, não sei, não conheço, já lá passei 2 ou 3 vezes, mas não conheço. E se isso aconteceu,
resultou da escavação indevida ou da escavação a mais daquelas pedreiras. E se isso aconteceu, os proprietários dessas pedreiras, uma das formas que terão de compensar este dano à população é a cedência de terrenos, com participação nos custos da construção de uma nova estrada, sei lá, qualquer solução desta natureza que implique isto. Mas, portanto, isso é preciso averiguar, não é? Também se as pessoas, quem neste momento quem explora as pedreiras, também se não escavou mais do que aquilo que era devido ou que lhe era permitido, também não tem que ser penalizado por causa disso. Portanto estamos perante uma situação, ainda bem, portanto, se os técnicos entenderam, ainda bem que fechámos a tempo para não acontecer outra desgraça, que se juntem agora os responsáveis políticos e quem está envolvido neste processo, as autarquias, etc., para encontrar soluções que minimizem o dano às pessoas, apenas isso. Porque isto não quer dizer que os donos das pedreiras são os culpados disto. Não sei. Se calhar até escavaram dentro do limite que lhes estava definido e ainda assim os técnicos entenderam que não ofereciam condições de segurança. Portanto, é preciso fazer uma avaliação rigorosa, séria, e em função disso encontrar as soluções. As pessoas não têm que andar tantos quilómetros, porque eu percebo que quem tenha que no dia-a-dia andar 2 ou 3 quilómetros, de repente vê-se forçado a fazer mais não sei quantos, é chato para as pessoas, não é? Não levanta aqui nenhuma questão das pessoas serem muito lesadas porque não são, mas pronto, são mais encargos que têm com os combustíveis, é mais tempo que despendem nas deslocações. Portanto, o Estado, enquanto figura, autarquias, na administração central, na IP, com os privados, etc., que encontrem as melhores soluções. Deixa-me só, posso só dizer, eu acho que para tomar uma decisão destas, certamente que a coisa já foi estudada, não foi de ânimo leve. Agora deixa-me dizer também que achei curioso que vi num órgão de comunicação social que as pessoas tinham que fazer 50 a 60 km, ou 60 a 70 km, uma coisa desse género, quando na verdade o máximo que têm que fazer, utilizando o caminho alternativo, são 17 a 18 km. Mas já agora no início, deixe-me dizer o seguinte, pode haver exceções porque os pesados não passam pela 255, que é que faz a ligação entre Vila Viçosa e Alandroal, e as pessoas podem ter que ir por Redondo, Aldeia da Serra, por aí é que depois... No caso dos pesados. Agora, quem trabalha na Vila Viçosa, eu acho que não, mas enfim. Para os ligeiros não, certamente serão menos quilómetros. Ora, Diogo Vasconcelos, o que acha deste tema que é muito polémico naquela zona? Nós estamos assim tão longe, mas a polémica não chega aqui. O que é que acha, Diogo? Ora bem, quem conhece aquela zona das Pedreiras sabe como é que são aquelas estradas e, na realidade, estão muito em cima das pedreiras. Não estou a ver bem qual é esta estrada em particular, mas já passei ali muitas vezes e são realidade muito incertas. Os técnicos acham que é melhor fechar, se calhar é sempre preferível fechar a termos uma desgraça como tivemos aqui há 2 anos, não é? Portanto, nesse aspecto acho que ainda bem que a fecharam. Agora, importa saber é porque que a estrada teve que ser fechada, não é? Isto deriva, obviamente, de muitos anos de falta de fiscalização do Estado nas pedreiras. Portanto, se escava uma pedreira de maneira a tornar perigosa uma estrada e a provocar a queda de estradas. Aliás, a última estrada, a estrada que caiu, toda a gente sabe que foi provado na altura que foi excesso de escavação. Começaram a escavar por baixo da estrada até ela cair. Portanto, aqui suponho que tenha acontecido uma coisa idêntica e os técnicos mandaram fechar, acho muito bem. E acho que isto é melhor fechar do que morrer mais pessoas. Mas lá está, mas é tal questão. Nós no nosso país temos esta fatalidade que é só damos com as coisas depois quando já não há nada a fazer. Neste caso, aquela estrada, se está perigosa agora, vai ficar perigosa para sempre. Pois já é uma estrada, é uma coisa muito difícil de arranjar, está cavado. Não deve ser, em termos técnicos, deve ser um fim do mundo e deve ser completamente incomportável a nível financeiro.
Mas lá está, mas nós estamos muito habituados, nós estamos muito pouco exigentes com o Estado e com aquilo a que temos direito e com aquilo que o Estado devia garantir aos cidadãos. E neste caso, o Estado devia garantir que não se tivessem que fechar estradas por exploração indevida. E só também quem não circula naquela zona é que não vê o que se passa ali, não é? E daí esta situação. Portanto, isto deriva do problema. O problema está na origem. Então não é de fechar agora a estrada ou não fechar. Eu acho muito bem que se feche. E se alguém tiver que fazer mais 20 km para chegar a casa, na realidade é muito chato. Essas pessoas perdem qualidade de vida, perdem tempo, perdem tempo todos os dias e qualidade de vida, e é muito chato. Mas é melhor do que ir passar por lá e acontecer o que aconteceu aos outros desgraçados que foram parar ao fundo da pedreira, não é? Agora, estas pessoas têm que pedir satisfações ao Ministério do Ambiente, neste caso, se não me engano, que é quem, em teoria, coordena e fiscaliza a exploração das pedreiras. É isto. Na minha opinião. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Olha, Sérgio, não sei muito bem o que te diga, sinceramente. Acho que isto é realmente... acho que é uma tristeza. É o que eu acho sobre isto, sinceramente. São muitos e muitos anos de abandono, muitos e muitos anos sem qualquer tipo de inspeção sobre estas pedreiras. Eu lembro-me quando aconteceu aquele trágico acidente em Borba há mais de 2 anos. Eu, no dia a seguir, pus uma foto aérea exatamente desta estrada em questão, ao pé desta pedreira, e disse: quando é que vai acontecer nesta estrada? Parece que 2 anos depois, mais de 2 anos depois, alguém decidiu ir ver que realmente há ali um perigo e fechar a estrada. E ao final de 2 anos depois de um acidente é que se chega à conclusão que há um perigo para fechar aquela estrada e não encontram nem sequer planeiam uma alternativa. E passaram 2 anos de um trágico acidente. Portanto, casa roubada, trancas à porta, mas aqui ainda as trancas demoram 2 anos. Portanto, é tudo muito lento em Portugal, é tudo muito... Há um descuido enorme. E, portanto, eu acho que nestes casos não há outra forma que não apurar responsabilidades de forma clara e objetiva. Quem falhou na inspeção e, obviamente, também os empresários das pedreiras, que o facto de não haver inspeção não os isenta de não cumprirem a lei, não é? E, portanto, quando toda a gente sabe que as pedreiras têm que estar a mais de 50 metros da estrada, se não estão é porque estão em cumprimento da lei, portanto não é pelo facto de não haver inspeção que podem incumprir. Obviamente, havendo inspeção, torna-se tudo mais fácil, não é? Porque ninguém ousa sequer incumprir. Portanto, tem que haver uma responsabilidade, há uma responsabilidade do Estado, há eventualmente responsabilidade de algumas pedreiras, que foram também, diga-se de passagem, foram os olhos bonitos daquela região e de muitos políticos daquela região que as elevaram e que diziam que era o grande foco de desenvolvimento local. E portanto também não faz sentido que, sendo o grande foco de desenvolvimento local, agora passem de bestiais a bestas, mas de facto ninguém regulou a atividade durante anos e anos. Quem a explora foi explorando ao máximo para retirar o máximo dos dividendos possíveis. Também não acredito que o tenham feito no sentido de prejudicar alguém ou de provocar acidentes, não é? Obviamente que não acredito que ninguém o faça nesse sentido. Mas as regras existem por alguma razão. Por alguma razão é que não se pode explorar perto de estradas, tão perto de estradas ou de outros equipamentos, porque existe este risco. Portanto, a estrada obviamente que é bem cortada. Acho que ninguém, se os técnicos avaliaram como perigo, não há ninguém que possa sequer duvidar dessa questão. O que eu acho estranho é que, passado 2 anos de um acidente, se fecha a estrada e ainda não se encontrasse uma alternativa. Como o Nuno disse bem, também em conjunto com os proprietários das pedreiras, caso estejam em cumprimento, existem molduras de coimas para aplicar e, portanto, podem muito facilmente substituir essas coimas por cedência de terrenos ou por comparticipação nas alternativas a existir, para que possa haver uma alternativa para aquela população. Eu percebo, obviamente, o descontentamento,
Lamento que não haja uma alternativa viável, não se tenha sido encontrado, mas claro que se deve fechar a estrada porque não vamos querer outro acidente trágico naquela zona, como é óbvio. Mas Portugal vai andando assim, muito devagarinho e a passo, e as soluções não são encontradas. Quem olha para aquela região mete dó de ver em termos ambientais aquela região como é que está. E acho que ao longo dos anos o Ministério do Ambiente foi muito negligente com aquela região e não soube equilibrar esta atividade económica com a proteção ambiental e com a proteção também de risco que existe, não se soube haver este equilíbrio, o que é de lamentar. Mas agora não há nada a fazer em relação ao passado, há a apurar as responsabilidades e que as coisas não voltem a repetir no futuro, é aquilo que se espera. João Simas, da CDU, cabe-lhe assim encerrar este tema. Pronto, já foi dito aqui muita coisa. A estrada não tinha condições para continuar. A CCDR já tinha feito estudos nesse sentido, a Direção-Geral de Energia e Geologia também. As infraestruturas de Portugal chegaram à conclusão que era um risco manter aquela estrada. E ainda por cima, nós tivemos o exemplo bem recente de Borba. E eu aqui queria chamar a atenção uma coisa. Há diversos tipos de estradas. Esta é uma estrada nacional. Portanto, a estrada nacional é da responsabilidade das infraestruturas de Portugal. E as alternativas deveriam ser estradas nacionais. Portanto, nós quando falamos em alternativas, quando falamos em distâncias, não estamos a falar de levar as pessoas durante os próximos anos a circular apenas em estradas municipais ou caminhos municipais. Portanto, não me admira de aparecer também aqui este dado de distância alternativa ser 60 km. Porque eu estou a ver aqui o Google Maps, a próxima estrada nacional que existe aqui e que é 255. E também há pedreiros lá ao pé. Portanto, toda aquela zona é um bocado perigosa nesse sentido. Sei que o deputado João Oliveira já fez requerimentos ao grupo parlamentar do PCP em relação às infraestruturas de Portugal. A Câmara Municipal de Vila Viçosa também está em contacto com as infraestruturas e este problema tem que ser resolvido e tem que haver verdadeiras alternativas. Chamo aqui a atenção que há uma coisa que se discute já há dezenas de anos e que nunca mais sai do papel, embora esteja na Constituição, que é a questão da regionalização. A regionalização deveria também incidir sobre estas estradas, que não são as estradas principais, autoestradas, etc., mas que uma entidade superior à entidade concelhia deveria gerir estradas que fizessem ligação interregional, portanto, entre os concelhos. E, portanto, isto era uma das atribuições que devia ser dada a outra entidade. Até lá, tem que haver alternativas e tem que ser por estradas nacionais, porque se vai ocupar as estradas municipais ou os caminhos municipais, as câmaras é que têm que pagar a despesa, não é? Muito bem. Há estradas municipais com duas condições. É claro que não é no Conselho de Évora, é que não. Mas de resto há por aí estradas boas que são municipais. Certo? Eu estou-me a lembrar que há uma circular que teve financiamento a 85% e a Câmara da altura não deu os 15%. E faz muita falta. Muito bem, assunto arrumado, vamos avançar, vamos para o tema do Ananias Quintano. Escolheu para tema de conversa o atual momento do futebol e da formação desportiva no distrito de Évora. Ananias, o que é que o preocupa? Nunca é fácil de buscar um tema diferente para se poder falar aqui. O facto de estar ligado a uma confederação desportiva e estar ligado também a uma associação desportiva deixa-me alarmado com o que se passa no país em geral, mas sobretudo, e o que me interessa é aqui no nosso distrito, em que é difícil, vai sendo muito difícil, em quase todas as modalidades, não só no futebol, a gestão dos clubes. Pus para aqui o futebol, mas isso pode-se falar para o handball, como se fosse falar para outra modalidade qualquer, que neste momento sofrem crises enormes. Quando se fala no futebol, o que se vê, o que é? As ligas principais, a Primeira Liga, a Segunda Liga, agora a Liga de Portugal, que autorizaram que ela avançasse, mas foi um erro tremendo, já assistiram a certos clubes,
Portanto, só se vê, como ia dizer, normalmente os grandes clubes, mas que as televisões estafam, não é verdade, continuam sem grandes problemas de maior. Acontece é que a grande maioria dos clubes e dos atletas não estão nesses grandes clubes. Estão, de facto, naqueles clubes que são estes aqui dos distritais, de cada zona, e que mais contribuem, além de contribuir no fim de semana para mexer com vilas, aldeias e cidades do nosso distrito, contribuem sobretudo para uma coisa que é a substituição do Estado na formação. Neste momento não há formação, por razões óbvias, já há muitos meses, o que é uma machadada brutal, quer nos clubes, mas muito mais ainda para os miúdos. Mas o que estou a prever é logo que isto haja a possibilidade de se avançar com formação ou com os distritais de futebol. A grande parte dos clubes já desapareceram, ou uma parte deles, e muitos deles não desaparecendo não têm condições para continuar. Quero dizer com isto é que o Estado tem neste momento uma obrigação, não só moral, mas uma obrigação de ajudar quem o está a substituir, ou quem o tem vindo a substituir ao longo destes anos todos, e neste momento não se vê nada, não se vê qualquer ajuda, digamos, na prática, que seja consistente para ajudar os clubes, já não digo para salvar esta época em todas as modalidades, mas pelo menos para que a próxima época arranque como deve ser e que se mantenham os mesmos clubes e, sobretudo, se mantenha a formação nos clubes. Eu quero chamar a atenção que não será aqui o caso de Évora, mas que grande parte dos clubes do nosso distrito, dos nossos concelhos, em aldeias e vilas mais pequenas, o facto de haver formação e a grande mexida dentro desses clubes e chamar os miúdos para esses clubes evita que eles corram outros caminhos que ninguém na sociedade irá desejar ou vai desejar. Portanto, era só no fundo para vincar isto, na verdade, não está, na minha opinião, a ser levada a sério o que vai acontecer aos clubes e, sobretudo, vamos ver se haverá uma próxima época em condições. Muito bem. Nuno Alas, do PST. Este é um assunto que diz respeito aos clubes, diz respeito à sociedade em geral, não é? Porque estamos todos neste contexto de dificuldade, a economia está parada, a educação está parada, agora se espero que retome agora a próxima semana, e os clubes também estão parados, não é? Pronto, eu espero, e o Daniel refere bem, os clubes substituem-se ao Estado na função, na área da formação de jovens, na função dos educar e de permitir essa prática desportiva, que é um direito de qualquer jovem, de qualquer criança, e torna-se difícil. Eu confesso que eu sei que é difícil, nós não podemos mudar a tradição de um país ou de uma sociedade de um momento para o outro, mas eu acho já disse aqui uma vez ou duas, eu acho que nos Estados Unidos há muitas coisas boas que nós devíamos olhar para elas, e uma delas é o desporto de formação, está muito associado às escolas e o próprio é praticado dentro das escolas. Em Portugal isso nunca foi assim, são os clubes que suportam esse mesmo desporto mais à sério. Uma vez, portanto, as aulas de ginástica na escola não estão tão ligadas a uma prática desportiva em si, mas a um conjunto de vantagens a vários desportos. E eu acho que, sinceramente, que esse poderia ser um caminho interessante a tomar. E não significa que com as escolas ou que o Estado tenha que o tomar sozinho. Pode envolver os clubes, pode precisamente envolver os clubes naquilo que são os desportos com maior expressão em Portugal, e que será o futebol, o handball, o basquetebol, por aí, o hóquei em patins, e a partir daí colocar o desporto a ser realizado dentro das escolas. Eu acho que isto é importante acima de tudo porque agora felizmente já não é tanto assim, mas antigamente para ser bom jogador de futebol não se podia ser bom na escola, agora felizmente já não é bem assim. E manter os miúdos dentro da escola e praticando o desporto seria mais interessante, e também seria interessante para desonerar aquilo que são os próprios clubes e as dificuldades que eles têm, porque neste momento o Ananias já disse que não é dirigente esportivo, está ligado ao desporto de formação. Os clubes, para fazer esta formação, têm encargos significativos. Portanto, eu imagino que grande parte dos encargos dos clubes
se devam precisamente às deslocações e aos encargos com os desportos de formação. Portanto, se o Estado pudesse colocar ele próprio a fazer isso, eu acho que seria bastante. Eu via com muito mais gosto, por exemplo, um campeonato de futebol, ou de handball, ou de basquete, ou de iniciados, ou de infantis, ou de juvenis, ou júniores, o que é que seja, entre escolas ou entre agrupamentos escolares. Achava muito mais interessante isso. Entre o agrupamento escolar aqui da Gabriel Pereira de Évora a jogar, por exemplo, contra o agrupamento de escolas de Vila Viçosa, do que ver o Calipulense a ter que cá vir Évora jogar com os Canaviais, com o Lusitano, com o Juventude, com a geração Évora, ou o Sport Lisboa e Évora, como é que chamam aquilo. Via com muito mais... É claro que no desporto sénior pode acontecer, nomeadamente no profissional ou no semi-profissional. Agora, no desporto de formação, eu achava muito mais interessante isto. Que as disputas fossem entre escolas ou agrupamentos de escolas. E que o desporto fosse assim, fosse integrado desta maneira. Claro que isto implica uma alteração de paradigma, de modelo, de mentalidade, de envolvência também das autarquias, do próprio Estado, do Ministério da Educação, das famílias. Agora, face à enormidade de clubes que existem em Évora, nomeadamente a praticar de futebol, porque nos outros desportos há poucos, não é? Handball julgo que só há um, em basquete há dois, e portanto não é muito mais do que isso. Se calhar era interessante fazer isto, portanto que nas escolas também se proporcionasse jogar mais à sério o handball ou o basquete, para que conseguíssemos cativar mais jovens e também democratizássemos o desporto, para não ser apenas futebol e os outros ficassem reféns de tudo. Portanto, eu acho que, e volto aqui a referir, é um grande esforço que os clubes fazem. É um esforço, acima de tudo, muita gente, porque de forma abnegada, sem qualquer tipo de contrapartida, apenas porque gostam de estar no desporto, e temos aqui este caso do Ananias, porque gostam de lá estar, de participar na vida, de acompanhar os jovens, e fazem isto de forma genuína e acompanhada. Eu acho que são encargos excessivamente grandes para os clubes, e pronto, neste momento estão a passar um mau bocado, mas eu, como digo, eu preferia um paradigma um bocadinho diferente no desporto, ligar mais o desporto escolar ao desporto de formação, embora saiba que isso é um caminho, portanto, que eu tenho que é quase uma utopia, mas é uma ideia que eu defendo e gostaria que... Muito bem. Pergunto agora ao Diogo Vasconcelos o que é que lhe apraz dizer sobre este assunto. Ora bem, portanto, isto é uma situação complicada, não é? Porque com a pandemia os clubes estão fechados e as pessoas não estão a pagar as suas cotas, porque não estão a sofrer no serviço e vamos ter clubes aqui em Évora de certeza a atravessar grandes dificuldades por causa desta situação. E para as crianças também é muito desmoralizante para os miúdos. Eu tenho filhos no futebol de formação e tenho outro no rugby. E os miúdos é muito chato, os miúdos estão entusiasmados e o do futebol é mais giro porque, né, com esta idade há campeonato distrital, os miúdos têm equipa e têm a convocatória e dão tudo nos treinos para serem convocados e têm a equipa principal e lutam e dá-lhes ocupa-lhes muito a cabeça e ocupa-lhes muito o espírito e os fins de semana e pronto, e estão em casa fechados e aquela relação de amizade que eles têm com os miúdos do futebol, coitados, não têm usufruído disso e é muito chato. Esta pandemia está a fazer muitos estragos em diversas áreas em que as pessoas à primeira vista não alcançam. E eu acho que vamos demorar muitos anos a estudar realmente o que é que aconteceu nestes anos de pandemia. E vamos ficar a pagar isto durante muito tempo. E pronto, e na realidade os clubes estão muito com grandes dificuldades. Se já não estavam, a maior parte deles nunca tiveram uma situação financeira propriamente saudável, digamos assim, neste momento então estão a atravessar grandes dificuldades.
as pessoas não deixam de pagar as mensalidades, quer dizer, porque não estão a sofrer do serviço, e mesmo os próprios clubes, honra seja feita aos clubes onde os meus filhos jogam, que na realidade ambos disseram que olha, temos que fechar. O rugby fechou muito mais cedo, com casos no rugby, lá um treinador que teve infectado e passou ali a 2 ou 3, e o rugby fechou muito mais cedo, portanto o rugby já não jogam desde dezembro, janeiro, desde o meio de novembro que não se joga rugby. O futebol fechou um bocado mais tarde, fechou ali no meio de dezembro, mais ou menos, depois já não meteram-se as férias e já não começou em janeiro. Mas quer dizer, mas aquilo também, o que nós estávamos a assistir não era propriamente treinos, não é? Os miúdos, era treinos sem contacto, era o rugby sem contacto, como devem calcular, é uma andota, não é? É difícil. O futebol também, os miúdos disputam as bolas e andam e jogam um jogo de futebol. E a quebra dos campeonatos distritais, de não haver campeonatos, os miúdos perdem muita a vontade e a coisa de jogarem nos clubes. Portanto, vai ser muito complicado. Eu espero que todos os clubes da Évora consigam sobreviver e consigam se aguentar nestes tempos. Aproveito para fazer um apelo a quem quiser contribuir de alguma maneira para ajudar. Acho que todos os clubes que estão com problemas de financiamento, e mesmo as pessoas ligadas aos clubes, aos treinadores, e tudo aquilo está tudo parado, não é? E vai ser muito complicado. Eu não sou especialista nisso, sou consumidor, como se costuma dizer, mas acredito que os dirigentes, como o Ananias, estejam extremamente preocupados com aquilo que nos reserva ao futuro. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Bem, em primeiro lugar, deixar uma palavra de grande solidariedade e de agradecimento a todos os milhares de voluntários que neste país asseguram a gestão de vários clubes de norte a sul, e que nesta fase têm uma gestão muito difícil para que milhares de clubes sobrevivam. E, de facto, como a Ananias disse bem, estes clubes, o desporto de formação, faz há muitos anos serviço público ao nível do desenvolvimento físico e atlético de crianças e jovens, mas principalmente ao nível do desenvolvimento emocional e social destas crianças e jovens. E, portanto, é um serviço público que é pouco reconhecido no nosso país, tem sido pouco reconhecido no nosso país ao longo do tempo. Os clubes, quem conhece a realidade sabe que têm muito poucos apoios, e nesta fase, quer dizer, tendo poucos apoios e estando sempre com a corda na garganta ao longo, em períodos normais, nesta fase então tem sido uma coisa absolutamente indescritível, e eu, só por muita força, muita criatividade das diferentes órgãos diretivos é que ainda há clubes que sobrevivem, porque de facto era nesta altura que o Estado devia reconhecer a sua importância, e para assegurar estes clubes certamente não seria necessário uma parte do orçamento substancial. Não estamos a falar propriamente de milhões e milhões de euros que os clubes precisam, mas precisam de algum dinheiro para continuarem a sobreviver. E continuam a sobreviver porque, felizmente, muitos encarregados de educação, muitos pais e mães, continuam a pagar as suas contribuições mensais aos clubes, como é o caso de cá de casa, apesar de não haver prática, para que, obviamente, os clubes possam sobreviver e possamos voltar a usufruir deste serviço público que eles prestam depois da pandemia para os nossos filhos e filhas. De facto, é uma situação trágica. Mais uma, não é? Infelizmente não é a única, mas saudar o Ananias por ter trazido este tema, porque de facto existem, não é só no futebol, existem muitos clubes desportivos em todas as modalidades a sofrer bastante nesta época e necessitam de toda a nossa solidariedade, e portanto o que nós pudermos fazer como cidadãos
é pouco, mas pelo menos continuar a pagar as contribuições mensais, acho que é algo simpático de fazer para que possamos ter um clube de volta daqui a uns meses para que os nossos filhos e filhas continuem a praticar desporto que tão bem lhes faz, nós sabemos, não só a nível físico como a outros níveis. E João Simas, da CDU, qual é a sua opinião? Eu não tenho grandes conhecimentos sobre esta área. E se calhar estaria melhor aqui o meu colega de bancada, Carlos Reforço, que é desportista também, o presidente da Assembleia Municipal. Portanto, desde já há coisas que eu não conheço. O que sei é que o nosso país é um país onde a questão da obesidade entre os jovens tem crescido nestes últimos anos. E este ano, com o Covid, o problema acentua-se mais. Acentua-se porque as pessoas estão fechadas em casa, por motivos que conhecemos, e estou até preocupado mesmo com crianças mais pequenas, sei lá, mesmo agora estava aqui a minha neta que tem 5 anos, para o ano vai para a escola, tem estado fechada em casa, não participa em atividades nem do infantário, nem em atividades esportivas, etc. E, portanto, esta geração vai ser um bocado marcada com isso. E, portanto, saúde todos os voluntários, porque a maior parte são mesmo voluntários destes clubes desportivos que despendem muitas horas da sua vida em projetos no sentido de atrair jovens, ocupá-los em desportos vários, não apenas no futebol. O futebol se calhar é o mais conhecido, o mais atrativo, mas que são essenciais para a sua formação física e espiritual também, não é? Porque também há essa componente espiritual, sei lá, os jogos, estratégias, tudo isso, que também são muito importantes. Queria dar aqui uma nota em relação a um tema que há bocado o Nuno Alas falou. Nas escolas também há desporto. Se calhar não é o suficiente. Este ano está tudo parado, não é? Há as aulas de educação física também e há o chamado desporto escolar. Portanto, se calhar não é suficiente e se calhar também temos aí por vezes problemas da sociedade em que se diminui a importância da educação física no nosso país. Portanto, é o Estado, também são as escolas, são sobretudo os clubes, não é? Muitas vezes não digo que sejam desprezados, mas não é reconhecido o seu trabalho, e nós temos aí muitos clubes. Vemos também aí problemas, há bocado falou-se aí das aldeias do Alentejo, isso, aldeias que estão envelhecidas já com poucos jovens, e se nós não atrairmos esses jovens para estas atividades esportivas, eles têm a tendência ainda mais a sair. Portanto, isto é uma questão de saúde física, mental, tudo isso. Esperemos que algo melhor nos próximos tempos. Vamos ver se isto das vacinas dá resultado e se este confinamento não vai ser um desperdício mas que permita evoluirmos, porque há sempre uma esperança. É verdade, vamos ter esperança. Sim, Ananias, diga. Só para dizer que ontem a Assembleia da República aprovou uma resolução aconselhando o Governo portanto, financiar as federações desportivas e as associações desportivas das várias modalidades. Vai para o Governo, isto vale o que vale, como sabemos as coisas vão sempre demorando, mas a minha esperança é que no mínimo, isto possa dar uma ajuda grande aos clubes no arranque da próxima época, porque há aí, só para dizer de uns segundos, há situações dramáticas. Agora não interessa porquê, mas há clubes que têm jogadores que não são de cá, que estão no nosso distrito, e se calhar o Sérgio conhece isso bem como eu, estão no nosso distrito. Neste momento quem está a dar de comer e dormir é o clube, e o clube neste momento chega ao ponto de não ter dinheiro para fazer isso. Isto é uma questão que é do clube, mas no fundo acaba por ser social, acaba por ser uma questão que já não é só do clube. Por outro lado, também é dizer que os grandes clubes, quando a gente vê a formação dos grandes clubes, os grandes clubes não fazem nada pela formação, aliás, exploram essa formação. Porque nos grandes clubes já lá estão os craques. Quem vai para Alcochete, quem vai para o Seixal, quem vai para são já os craques. Esses depois são explorados mais tarde pelos clubes. Entretanto, os grandes obreiros da formação são de facto os pequenotes, não os grandes.
Mas só para dizer que se calhar daqui a mais 2-3 anos vamos pagar em seleções o preço agora destes quase 2 anos se calhar parados. Muito bem, chegamos ao fim do programa desta semana. Quero agradecer a vossa participação à distância mais uma vez, devido à Covid-19. Regressamos 2 a 8 dias. Boa tarde.